som.
Agora. Bom dia para você que nos ouve. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz. Nós hoje vamos começar a falar um pouco mais das Escrituras e convido vocês para nessa manhã, uma manhã de sol, acalorada, para que abram suas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 4. Nós vamos ler o trecho dos versículos 17 ao 25. E, primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, também agradecer ao pastor, reverendo José Maurício, por sua incansável vontade de continuar alimentando, as suas ovelhas, enquanto nesse momento que nós estamos passando afastados. Nós já temos aí por volta de 100 lives transmitidas, que Deus possa estar grandemente abençoando a vida do nosso amigo, o nosso pastor José Maurício, que tem se desdobrado, tem feito com muita alegria no seu coração e nos dado a oportunidade de estar cada dia meditando na palavra de Deus. Para a gente é uma dádiva, um privilégio. A igreja nesse momento se reinventando, mas mesmo assim nós não temos deixado de estar juntos. Então, para isso, nós também queremos agradecer ao conselho da igreja, porque tem nos dado essa satisfação, tem nos dado essa força, essa coragem de permanecer unidos enquanto igreja. Ontem nós tivemos a live da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, foi muito edificante. Aqueles que ainda não viram, eu recomendo que estejam procurando nas redes sociais, foi muito edificante. Tivemos ali momentos de palavra, momentos ali de testemunhos, que fizeram com que nós repensássemos a nossa trajetória de fé, para que nós possamos, após esse momento de isolamento, estar se integrando de novo como membro, estando juntos fisicamente. Eu acredito que falar de fé nesse momento, por essa ótica, é muito importante para nós. E esse texto que nós vamos falar, fala justamente sobre a natureza da fé. A fé de Abraão como um modelo a ser seguido por todos nós. Mas antes de qualquer outra coisa, vamos curvar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Pai de amor, de infinita bondade, graças te damos, Senhor, por esta manhã, pelo ar que respiramos, por esta oportunidade, ó Deus, de estar adentrando na casa, ó Deus, de pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai. Usa, ó Deus, esse Teu servo aqui, inútil, ó Pai, que se coloca para ser instrumento Teu, ó Deus. Que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas que, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, seja colocado nesse momento, ó Deus. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber de Ti, ó Deus, o Teu refrigério, a Tua palavra. Nos use, ó Pai, nos capacita, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Romanos, capítulo 4, dos versos 17 ao 25, diz assim a palavra de Deus. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido,
sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Somente até aqui, nós estamos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e nós temos aqui a ideia de que o apóstolo Paulo estava falando com aqueles que o conheciam em uma outra época, não agora como apóstolo, proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos na carta aos Romanos, resumidamente, a ideia presente de justificação e santificação para as nossas vidas. Essa distinção explica, lá no breve Catecismo de Westminster, e coloca a justificação como um ato de Deus e a santificação como sua obra. A justificação, a gente entende que é algo que Deus declara sobre o seu povo, enquanto a santificação é o que ele faz pelo seu povo. Nós vamos nos atentar na manhã de hoje para a primeira parte, que fala justamente sobre a justificação. E nós temos aqui como pano de fundo da nossa conversa, do nosso bate-papo, o apóstolo Paulo, que vai passando pelas igrejas, e o seu objetivo é chegar mais ao norte, chegar até a Espanha, mas é ali, nos Romanos, que ele consegue ter o seu sustento definido, ali ele consegue ter a ajuda dos irmãos em oração, ali ele tem a sua sustentação definida como um alicerce. E a carta de Romanos é essa apresentação do Evangelho, e ele vem falando desde o primeiro capítulo e vem colocando esse tema da fé que faz com que nós venhamos a ser obedientes a Deus. E é a partir daí que começa uma ideia de que ele fala também para os judeus daquele local, mas ele quer pregar aos gentios. E ele deseja pregar aos gentios. Ele apresenta que a fé justifica tanto aos judeus quanto aos pagãos. E a figura de Abraão nesse contexto, ela é colocada como o pai da fé, Abraão sendo o pai de nações e colocado como a estrutura essencial. A figura de Abraão é colocada como uma estrutura essencial para o povo judeu, colocando um ato de obediência de Abraão com o seu Deus. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós não vamos falar que a fé é somente obedecer, faz parte. Mas como nós vemos no início da carta aos Romanos, no capítulo 1, lá para o verso 5, a fé antecede a obediência. E nós cremos que, primeiramente, Abraão teve fé, depois ele obedeceu. A parte da obediência vem mais sobre o nosso processo de santificação. A parte da fé, ela vem antes. É justamente aquilo que nós cremos, é aquilo que nós vamos ter como ponto principal na vida de qualquer cristão. E esta fé, no qual é usado o exemplo de Abraão, ela aponta para o sacrifício de Jesus Cristo.
Nós não podemos entender de outra forma, e é isso justamente que é o problema que é colocado diante dos judeus. Como Abraão creu diante de todas essas contradições da sua vida, no meio de tantas dificuldades. E nós vamos agora caminhar no texto justamente para tentar passar para vocês um pouco mais sobre a fé que nós precisamos ter, a fé que nós temos como modelo em Abraão. Vamos lá. No verso 17, ele diz assim, que como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós temos que dar muita atenção para essa segunda parte desse texto, no qual diz que o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, para que nós consigamos usar o termo fé de forma correta. Primeiramente, a pergunta que nós fazemos dentro desse contexto do verso 17 é: a quem ou em quem Abraão creu? Abraão creu em Deus. E nós temos aqui, nessa primeira parte, que Deus é quem vivifica os mortos. Por que isso é importante para a nossa manhã, para nossas vidas, no momento que nós buscamos a meditação diária da porção da palavra de Deus? Nós vemos que na história de Abraão, a ideia de fé é colocada, é posta à prova justamente nas dificuldades que ele não conseguia obter sozinho. A fé não é algo que nós obtemos de forma voluntária. O pastor, o reverendo Mauro Master, ele faz um resumo muito interessante sobre a natureza da fé. Eu achei muito interessante, eu vou passar para os irmãos, que ele coloca assim: primeiro, Deus decidiu que você deveria ter fé. Segundo, Deus lhe deu fé. E isso é um dom de Deus. Foi um presente dado a você. Você não tem acesso, você não tem como ajudar Deus nisso. A fé é um presente dado a você. A fé é um dom de Deus. Assim nos coloca as Escrituras. Terceiro, a fé que você exerce é o meio que Deus usa para você entender a justiça de Cristo. Não há como nós termos fé se nós não ligarmos, se nós não formos diretamente ao ponto que é Jesus Cristo. Quarto, qual é o meu papel? Segundo Mauro Master, é somente atrapalhar, porque nós somos inúteis. Nós não podemos resistir à graça. Nós precisamos confiar num Deus que é totalmente poderoso. E assim em diante nós vamos estar colocando para os irmãos sobre esses apontamentos. E quando nós falamos que Abraão creu num Deus que vivifica os mortos, nós lembramos lá do capítulo 22 de Gênesis, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Qual pai, em sua sanidade perfeita, faria isso? Imagina para Abraão, que esperou tanto tempo por esse filho, e esse filho não era somente uma esperança dele, de Sara. Esse filho era colocado diante de Deus para ele como, ali sim, o início de uma grande nação. Por quê? O que destinou, o que fez com que Abraão fizesse, essa parte no qual nós temos lá em Gênesis 22, ele não hesitou, ele simplesmente levou o seu filho, preparou todo o local para que o seu filho fosse sacrificado. E nós vemos em outras partes da nossa Bíblia que Abraão, ele tinha uma fé convicta no Deus que é todo-poderoso. E é um Deus que somente Ele pode vivificar os mortos. Crendo assim,
O próprio Jesus Cristo, quando esteve conosco aqui na terra, o Evangelho de João relata, no capítulo 8, verso 56, que Jesus disse que Abraão, o pai de muitos, se alegrou ao ver o dia dele e se regozijou. Isso para a gente é muito importante nos dias de hoje. Abraão não tinha medo da morte. O escritor de Hebreus disse que Abraão cria perfeitamente que se o seu filho fosse entregue ao sacrifício e tivesse a morte, que Deus era altamente capaz para o ressuscitar. Lembrando que nessa época, até o relato de Abraão, antes dele nós não víamos ressuscitação de mortos na Bíblia. No Antigo Testamento, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, pela sua pesquisa, ele coloca que após Abraão tiveram, no nosso contexto do Antigo Testamento, ressurreições, mas ressurreições de mortos antes da história de Abraão, nós não encontramos na palavra de Deus. Mas ele tinha uma fé que ia além disso, além de acreditar que Deus era capaz de vivificar os mortos, ele tinha isso como certeza na sua vida. Isso é muito importante para nós nos dias de hoje. Nós temos também a figura do rei Davi, no Salmo de número 32, quando ele fala que as suas iniquidades, o seu pecado era coberto, e ele faz justamente menção ao poderoso ato da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então nós encontramos nesse enredo, em toda a nossa história da Bíblia, nós vemos que Abraão tinha uma fé inabalável e que cria que Deus é um Deus que vivifica os mortos. Nós precisamos crer nessa manhã que Deus vivifica os mortos. Segunda parte desse verso é que Deus chama as coisas à existência. Como diz lá no verso 17, ainda no final, ele chama à existência as coisas que não existem. Nós vamos lembrar que no contexto da palavra de Deus, Deus precisava apenas falar e as coisas vinham a existir. No início, ele disse, haja luz, e a luz se deu. Então, nós temos aqui uma certeza de que todo cristão deve acreditar em milagres e numa intervenção sobrenatural. E isso é um começo para a vida cristã, para a nossa fé amadurecer e ficar firme igual a de Abraão. Nós temos aqui o pressuposto da fé ligada a um Deus todo-poderoso e que nos remete ao sacrifício de Jesus Cristo, que viveu no nosso meio e pagou os nossos pecados no nosso lugar na cruz. E Deus, num ato de glorificação a Ele, ressuscitou para que nós pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados. E isso vem à nossa mente, isso faz com que nós venhamos a descansar no Senhor, porque crendo que temos ao nosso lado um Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem, é de modo maravilhoso para nossas vidas. É o início da fé cristã. Todo cristão precisa entender e guardar isso no seu coração. Nós temos no contexto contemporâneo a ideia de que fé vai nos trazer algum objetivo, que a fé que nós temos é algo que vai nos levar a algum lugar e que nós podemos andar com nossas próprias pernas, nós precisamos apenas obedecer. Não, nós precisamos primeiro ter fé. Fé nessa verdade que está precisa no verso 17 do capítulo 4 de Romanos. E a partir daí nós conseguimos caminhar, porque a fé
colocada no nosso coração, quando nós entendemos que ela é colocada como um ato divino, presente dado por Deus a nós, e que ela vai sempre fazer referência ao sacrifício remidor do sangue de Jesus Cristo na cruz, ela vai fazer sentido em nossas vidas. O segundo verso que nós vamos tratar de mais dois, do verso 18 e o verso 19, diz assim, verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Nós vemos aqui, então, presente na história de Abraão, as dificuldades visíveis, as coisas que humanamente são impossíveis de acontecer. E também nós vemos o poder de Deus. Imagina a situação de Abraão, quando veio o seu filho a nascer, ele já tinha 100 anos de idade. E diz na Escritura, né, que a dificuldade de Sara também era muito grande, né, o seu corpo, né, a sua idade avançada, também 90 anos. Eles não tinham nenhuma forma de entender a vontade de Deus, mas eles confiavam intensamente, inabalavelmente, naquilo que Deus tinha prometido para ele e para a sua família. Talvez no dia que nós estamos hoje, no momento atual que a humanidade atravessa, coisas humanamente possíveis geram um desconforto, uma ansiedade no nosso coração. E é justamente nessa parte onde as coisas humanas não podem se completar, onde nós não temos forças para atuar, Deus age. Os milagres acontecem. Abraão aqui está esperando contra a esperança. E ele creu que ele viria a ser pai de muitas nações. Aqui nós vemos, então, um resumo da fé cristã, porque nós entendemos em coisas humanamente impossíveis. Quando nós cremos que há 2000 anos um homem esteve aqui nessa terra e viveu sem cometer nenhum pecado, foi concebido de uma virgem, nós cremos que o poder da fé é contra as coisas humanamente possíveis. E este é o Deus de Abraão. No verso 20, nós vamos mais adiante, diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui nesse verso, nós vemos claramente a nossa condição humana, nossa condição limitada de entender a palavra de Deus, de crer em algo impossível. Aqui nós nos identificamos muito, particularmente eu, porque nós temos aqui as nossas lutas representadas. E em nenhum momento na vida do cristão ele vai duvidar por incredulidade, assim como diz que Abraão também não duvidou. Nesses momentos de quarentena, de isolamento, talvez em algum momento a sua fé fez perguntas a você, né? E você colocou, por que, Senhor? Isso é legítimo. Nós entendemos assim que e muitas vezes você se coloca incapaz de abrir a sua Bíblia numa manhã como essa. Você ficou chateado com isso que Deus está fazendo na sua vida. Por que, Senhor? Por que pessoas estão perdendo os seus empregos, passando por dificuldades? Por que, ó Pai, a humanidade passa por essa pandemia? E isso relembra a situação de cada um de nós. Mas nós
que temos a fé inabalável na ressurreição de Jesus Cristo. E essa é a verdadeira fé do cristão, aquela que não se baseia em coisas momentâneas e fazem com que pensamentos moralistas aconteçam no nosso viver. Mas a fé inabalável que crê em um Deus todo-poderoso, que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem, é essa fé que tem gerado no nosso coração paz, tem gerado no nosso coração alento para que nós venhamos a passar por momentos iguais a este. Nós lembramos então da vitória de Abraão nos versos 20 e 22 também. Diz assim no verso 22, que pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Nós temos aqui na figura do profeta, Paulo deixa bem claro que a vitória da fé de Abraão veio de uma perseverança e que ele não virou as costas para Deus. Embora ele tivesse, em alguns momentos ali, não entendendo como Deus iria trazer a sua geração acontecer, a sua posteridade, em nenhum momento ele duvidou, ele colocou a sua incredulidade em oposição à sua fé. Ele não teve isso. Assim também somos nós, no momento de dificuldade. Nós não precisamos ter medos. Nós vamos ficar ansiosos, nós vamos pecar, mas nós temos um Deus maravilhoso, misericordioso, piedoso, que nos guarda e faz com que a nossa fé seja renovada e que nós venhamos a lembrar sempre dessa fé que se origina na cruz e na ressurreição da vida. Esse momento de afastamento tem gerado esse questionamento. Nós não podemos voltar para as atividades da igreja da mesma forma que saímos. Nós precisamos voltar melhores em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o que nós fazemos aqui com nossos irmãos, congregando, compartilhando do pão, compartilhando das nossas dúvidas, precisa ser levado em conta, precisa ser colocado como prioridade para que a nossa fé seja inabalável como a fé de Abraão. E hoje nós temos todos os dispositivos para que isso venha a ser fortalecido em nossa vida. Nós temos a palavra de Deus, primeiramente, que ela é inerrante, e nós não pegamos ela e nós não a lemos. Nós não fazemos a nossa devocional diária como deveríamos fazer. Existem momentos assim de trevas, irmãos, nas nossas vidas. Nós fraquejamos e nós nos remetemos a um copo d'água, porque antes da pandemia, antes do isolamento, nós tínhamos um açude, nós tínhamos um reservatório que jorrava da palavra de Deus. Nós tínhamos ali, todo um processo de ouvir as águas e nós não dávamos importância. Dentro de uma prioridade em nossas vidas. E hoje em dia, mesmo que de uma forma diferente, reinventada, através das nossas igrejas, Deus tem colocado sempre um copo d'água na sua frente, através das lives, através das devocionais que são incessantes, graças a Deus por isso. E Deus coloca ali diante de você um copo d'água, beba da minha água, afasta a sede do teu corpo. E muitas das vezes nós não queremos beber dessa água. Nós estamos chateados, muitas das vezes sim, mas nós precisamos entender, nós não precisamos ajudar a Deus nas decisões. Que nós possamos, no momento vindouro, oportuno, breve, caso Deus possa permitir, estar de novo junto com os nossos irmãos. E as nossas reuniões venham ser pautadas na alegria de estarmos juntos, na vontade de ouvir a palavra de Deus para sermos alimentados, para alimentar a nossa fé, para que nós possamos dar o lugar de destaque de Deus em nossas vidas.
voltando para o texto, diz que Abraão então não enfraqueceu na fé, embora as dificuldades o ajudaram a gerar confiança. E em um momento ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas de uma certa forma ele não entendia. Nós temos a história da serva de Sara, no qual ele anuiu o seu pedido, o pedido de Sara, de que as coisas humanamente possíveis estavam ali colocadas diante deles, e embora a promessa tinha sido feita a ele em torno de 75 anos de idade, ele já era uma pessoa idosa, limitada, e os anos iam se passando e aquilo não ia se colocando como uma realidade, e é colocada a serva Sara para que ali fosse feita a sua descendência. E Deus mais uma vez fala, não é esse o caminho. Creia em mim. Até num outro momento, né, que é colocado também no livro de Gênesis, onde ele, em uma conversa com Deus, ele diz assim, olha, tem o Damasceno Eliezer, será que é daí que vem a minha geração? Mas Deus fala, vai ser da sua mulher, de Sara. E ele creu naquilo que era humanamente impossível. Essa terceira parte nos diz que, pela fé, Abraão também se fortaleceu. E ele se fortaleceu não foi em meio às circunstâncias humanas, mas porque ele olhou para Deus. No verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, Abraão também seguiu, crendo que Deus era aquele que tinha dado fé no seu coração e que era suficientemente capaz de cumprir tudo o que havia prometido. O que é a fé senão esperar o momento certo de Deus? Nós temos em nossas vidas as promessas de Deus para acalmar o nosso coração. Nós não precisamos ajudar a Deus em nada para que Ele venha fazer a sua vontade. Partindo já para o final, nós temos o verso 24 e 25, diz assim, mas também por nossa causa, não somente por causa dele está escrito, não somente por causa de Abraão está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por nossa causa. Abraão creu em Deus, como diz lá em Gênesis 15. Moisés citou Abraão, mas isso não foi fato somente na vida de Abraão, mas também foi destinado para cada um de nós no tempo que nós vivemos. Viver pela fé. Essa é a palavra dessa manhã. E viver pela fé, como qualquer cristão autêntico, é olhar para o sacrifício de Jesus Cristo, é entender que esse Deus maravilhoso fez com que mortos vivessem de novo e que esse Deus Todo-Poderoso chama à existência as coisas que não existem. É nele que devemos descansar o nosso coração, é nele que encontramos a paz necessária para que um outro dia se inicie em nossas vidas. Para nós encerrarmos com uma aplicação desses versos, eu gostaria de colocar primeiramente uma pergunta no seu coração. Em quem você tem crido? Você tem crido em suas forças, no seu trabalho? Você tem crido em coisas humanamente falíveis? Ou você tem colocado o seu coração, a sua vida diante de um Deus que é todo-poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida? O que salva não é a sua fé, mas em quem você crê. Você crê em Deus? Segundo ponto que nós temos
para fechar essa palavra nesta manhã, é que a nossa fé ela precisa ser firme e ela precisa se basear em Deus, porque Deus é o nosso Deus de promessas, é um Deus que nos ajuda, nos auxilia, nos capacita, e é dele que vem também a confiança. Dentre outras promessas, nós cremos nas suas promessas, nós cremos que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados, que nós somos recebidos como filhos. Nós também cremos que depois da morte, nós estaremos com Ele. E também nós cremos que o Espírito Santo está conosco nesses dias. Se você tem a oportunidade de estar se debruçando na palavra de Deus nessa manhã, medite, faça uma oração, faça um momento simples, mas peça a Deus para que Ele venha lhe dar entendimento através das Escrituras, da verdadeira revelação. Pois eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso. Assim diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo. E assim nós temos que continuar crendo e descansando no Senhor. Terceiro ponto, que a nossa fé é normal. Normalmente ela vai ter altos e baixos. Mas em nenhum momento, quando nós pensamos no sacrifício da cruz, a nossa fé vai virar incredulidade. Nós vamos ter momentos de fraqueza. Nós vamos pensar em não abrir a Bíblia. Nós vamos pensar em não fazer as coisas de Deus. Mas a obra, o sacrifício é suficientemente capaz de fazer com que nós tenhamos a nossa fé inabalável. Que nós possamos estar meditando na palavra de Deus, dia após dia, pedindo a Deus que em todo momento Ele venha nos dar o refrigério para o nosso coração, venha nos dar o conforto, venha nos dar a esperança, para que o nosso coração se aquiete, para que nós venhamos a entender que Deus não precisa de ajuda, que nós podemos confiar somente nele, e Ele vai fazer infinitamente mais em nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, diante da Tua porção de fé, ó Pai, descrita aqui, ó Deus, no texto, na carta aos Romanos, queremos, ó Deus, entregar o nosso coração, que muitas vezes vacila, ó Pai, mas que crê num Deus que é infinitamente capaz de agir em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo modelo de Abraão para nossas vidas. Que nós venhamos a ter cada dia mais fé. Nos use, ó Pai, nos capacite. Aumente, ó Deus, a nossa fé em Ti. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos ouvir da Tua palavra. Nos dê, ó Pai, incentivos, ó Pai, para que em nossas vidas nós venhamos a buscar cada vez mais a Tua palavra e a Tua vontade. Que nós venhamos, ó Deus, a crer que o Senhor é um Deus que vivifica os mortos, que o Senhor, pelo seu falar, pelo ato da sua voz, faz existir as coisas que não aconteceram. Muito obrigado, ó Deus, por essa fé, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, que nós venhamos a ter, ó Deus, um dia abençoado em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos.